Olá, nesse vídeo nós vamos falar de dicas para o pessoal que é do comércio, prestador de serviço, e também de medidas que o governo está adotando para ajudar trabalhadores e empresas, né? E as concessionárias também, medidas estão tomando para facilitar a vida de quem está aí com dificuldades nesses tempos de Covid-19, de coronavírus. Hoje é domingo, dia 29 de março, para vocês terem uma ideia de quando está sendo gravado, né, de tudo que a gente já levantou até agora. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links, né, os endereços da internet, de tudo que eu vou falar aqui que eu pesquisei, das notícias, das informações do governo, para que vocês possam ver detalhes. Então, vamos falar de umas dicas, né, do que eu tenho visto, inclusive, que empresários têm feito para manter seus negócios funcionando, né? Então, o que vale para o comércio praticamente também vale para o prestador de serviço. Eu vou falar mais do comércio inicialmente, que é mais simples, e depois dos prestadores de serviço. Então, você que tem uma prestação de serviço ou um comércio, é interessante, eu já vi isso, que você coloque uma placa em frente ao seu estabelecimento, fechado ou aberto, colocando o seu telefone celular, um contato mais fácil, né? Talvez até um fixo, dizendo que você faz a entrega em domicílio dos seus produtos, né? Ou que você pode prestar serviço em domicílio no caso. Você colocando essa placa, que ela seja de um tamanho suficiente para quem passa num carro, num ônibus, né, possa lê-la, que a pessoa veja que você tem essa possibilidade. E caso você não possa fazer entregas, no caso de um comércio, eu acho que é interessante, e todos nós praticamente conhecemos, gente que tem empresa de motoboy ou trabalhadores de aplicativos, de veículos, né, tipo Uber e similares, ou taxistas, que você conheça e você possa combinar com eles uma tarifa para a região que você atende. Preço médio de tarifa, você possa passar aos seus clientes se você não puder fazer a entrega diretamente. Então você coloca essa possibilidade também de entrega. Então, você combinando com pessoas que você conhece, você pode fazer aí um preço bom e provavelmente esse pessoal está precisando trabalhar também, né? Por causa da diminuição de toda a atividade. Então, provavelmente o pessoal de motoboy, taxistas, motoristas de aplicativo estão mais parados e isso seria interessante para eles também. Então, seria uma parceria, não ficaria tão caro a entrega para os seus clientes. E no caso dessas entregas, é interessante que o entregador ele use máscara, né, e luvas descartáveis para fazer essa entrega. Que você forneça ou que ele mesmo obtenha, né, mas é interessante que seja assim para que a gente evite a contaminação de qualquer forma, né, principalmente desse trabalhador. Já que ele vai ter contato com várias pessoas, mesmo que ele chegue só até a porta, né, para fazer a entrega, é bom que ele esteja protegido então com a máscara e com luvas. No caso dos prestadores de serviços, que podem fazer basicamente tudo que a gente estava falando até agora para o comércio, mas ele tem que ir até o local. O importante é, se você não precisar sair, não saia. Se você estiver com sintomas de gripe, não vá. Se você faz parte de um grupo de risco, você tem problemas já pulmões, respiração, bronquite, coisas desse tipo, melhor você não se arriscar. Mas se você não está num grupo de risco, você não tem nenhum problema que possa ser muito agravado por causa da Covid-19, então você pode também se proteger com uma máscara cirúrgica, desde que você saia do seu estabelecimento, né, e com luvas descartáveis. Seria muito interessante evitar transporte público, lógico, né, quem puder evitar, todos nós devemos evitar, pela aglomeração, pela proximidade das pessoas. Se você puder evitar, melhor. Mas de qualquer forma, né, se você precisar utilizar um transporte público, já saia com a máscara e com as luvas descartáveis. E é interessante que essas luvas sejam substituídas quando você for entrar no estabelecimento, no domicílio da pessoa a quem você vai prestar o serviço. É interessante também que você higienize todos os seus equipamentos com álcool gel, álcool 70, e lembrando que a água sanitária, no que for possível, ela é muito eficiente para higienizar. A água sanitária, ela mata instantaneamente o vírus, né, o Covid-19. É interessante que você se mantenha com a máscara, com essas luvas durante o atendimento da pessoa, que você descarte isso após esse atendimento. E como a gente falou, se você estiver com transporte público, é interessante que você ande já com luvas, que você ande com a máscara. Dizem que usar a máscara não é indicado a todos, mas nesse caso, como você vai estar se expondo a muita gente, né,
mesmo seja um por vez, mesmo seja uma casa por vez, é interessante que você esteja protegido, como os profissionais de saúde se protegem. Bom, vamos falar agora de medidas que estão sendo tomadas para auxiliar as pessoas, as empresas, os empregadores, os empregados, os consumidores. Medidas estão sendo tomadas para ajudar nesse tempo de coronavírus, de quarentena, que a gente está aí sem poder ter uma atividade, muitas pessoas sem poder conseguir recursos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o auxílio emergencial por 3 meses, no valor de R$ 600, que vai ser dado a pessoas de baixa renda. Amanhã, segunda-feira, o Senado deve votar. Essa medida já foi votada na Câmara, precisa da aprovação do Senado também. Então ainda não está em vigor, mas provavelmente o Senado vai votar amanhã, não deve fazer alterações ou grandes alterações. Então o que nós temos até agora, que foi aprovado na Câmara, provavelmente deve continuar amanhã com o que vai ser aprovado no Senado. Será um auxílio emergencial por 3 meses, no valor de R$ 600 a pessoas de baixa renda. Quais são os requisitos para ter acesso? A pessoa deve cumprir, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos. Então, tem que ter todos estes requisitos. Ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, ou seja, não ter carteira assinada, não ser um trabalhador comissionado no serviço público, por exemplo. Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Então, quem recebe o Bolsa Família pode receber esse auxílio de R$ 600 também. Tem que ter renda familiar mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo, R$ 522,50 por pessoa da casa. Ou renda familiar mensal total de todos que têm renda na casa, de até 3 salários mínimos. Então a soma de tudo que ganham na casa não pode passar de 3.135. E não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Então, se você nem declarou imposto de renda relativo ao ano de 2018, então você pode receber o benefício. Se você teve rendimentos acima desse valor de R$ 28.559,70, você não pode receber. E ainda precisa cumprir uma dessas condições, uma delas, exercer atividade na condição de microempreendedor individual, MEI, né? Tem muita gente que hoje é MEI. Ou ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social, do INSS. Que você seja contribuinte individual, né? não empregado, ou facultativo, você recolhe isso por conta, né? Para o INSS. Ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Ou, se for trabalhador informal sem pertencer a nenhum cadastro, né, é preciso ter cumprido no último mês o requisito de renda citado acima. Aquele caso da renda familiar mensal por pessoa até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Nesse caso aqui do trabalhador informal que não pertence a nenhum cadastro, o governo vai aceitar uma declaração. Então, se você declarar, se você não estiver em nenhuma dessas condições aqui, não for MEI, não tiver nesse CadÚnico, não for contribuinte individual do INSS, ou facultativo do INSS, você fará uma declaração e será aceita pelo governo e você poderá receber esse auxílio. Mas é claro que eles vão verificar os cadastros, né, e impedir o recebimento se você estiver fora dessas condições e eles possam verificar. Outra medida que ainda não, acho que não foi implementada ainda, mas está para ser, eu acredito que seja, é um auxílio para quem tiver o salário reduzido. Eles devem emitir uma medida provisória para que as empresas possam reduzir, provavelmente, a carga horária, né, a quantidade de horas trabalhadas e reduzir proporcionalmente o salário. O governo deve aprovar um auxílio aí para quem tiver esse salário reduzido, como se fosse uma parte do seguro-desemprego. Mas isso ainda aparentemente não foi promulgada essa medida provisória, não foi emitida essa medida provisória e nem ainda foi votado ou detalhado, mas isso deve entrar em vigor. Então, se por acaso a empresa em que você trabalha reduzir o salário e o tempo de horas, provavelmente o governo vai estar em paralelo dando algum auxílio para você. A Caixa Federal, né, a Caixa, está
dando alguns benefícios, né? Para quem tem, por exemplo, um empréstimo, pode dar uma pausa nesse empréstimo, os pagamentos dessas mensalidades desse empréstimo, por 90 dias. Né? Depois você pode ver no link, aí eu vou deixar os links para vocês verem os detalhes. Então dá uma pausa em pagamento de empréstimo por 3 meses. Né? Pode renovar empréstimo consignado. Se você fez empréstimo consignado com a Caixa, renovar esse empréstimo consignado dando uma pausa de 60 dias, ou seja, de 2 meses. Então você fica 2 meses sem pagar e volta depois a pagar esse empréstimo consignado que você renegociou. No financiamento habitacional, dar uma pausa de até 3 prestações. Então, por 3 meses você deixaria de pagar. Mas tudo isso precisa ser solicitado, precisa ser verificado junto à Caixa, provavelmente deve ter algum formulário, alguma coisa que precisa ser feita, um aplicativo que precisa ser utilizado para que você faça isso. Dá uma olhada no link da Caixa que eu vou deixar abaixo. Então, pausa no pagamento de empréstimos de até 90 dias, renovação do empréstimo consignado com uma pausa de 60 dias e pausa no financiamento habitacional por 3 meses, por 3 prestações. Então, por 90 dias também. Algo interessante também é que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela suspendeu por 90 dias o corte de eletricidade por inadimplência dos consumidores residenciais e serviços essenciais. Então, as contas da casa, da residência, né? Se você deixar de pagar por 90 dias, você não terá cortada a tua energia. Não será cortada a energia, mas isso não implica que você não precisa pagar. Você vai pagar posteriormente essas contas, né? Mas o importante se você está aí todo com um problema nas suas finanças aí, né? Tendo que escolher entre comprar comida para sua família e pagar uma conta de luz, então você tem aí 90 dias que você não precisa pagar, não vai sofrer o corte. Isso vale então para as residências, para o seu negócio, para o seu estabelecimento comercial, que tem uma ligação que não é residencial, isso não vale, não tem essa possibilidade de não pagar. Né? Então você pode sofrer o corte em ligações que não sejam residenciais ou serviços essenciais. Assim, eles podem tomar medidas para a cobrança dos débitos vencidos, né, previsto na legislação, inclusive negativação dos inadimplentes nos cadastros de crédito. Mas a sua luz não vai ser cortada nesse período de 90 dias. A Sabesp, né, ela está dando isenção do pagamento da tarifa social. Né? A Sabesp vai isentar do pagamento de contas de água e esgoto os clientes das categorias de uso residencial social e residencial favela. Então não é para muita gente, não é para todo mundo. Né? É o residencial social e residencial favela. A medida vai valer por 3 meses, abril, maio e junho, para contas emitidas a partir de 1º de abril desse ano, em todo o estado de São Paulo. A tarifa social residencial é destinada a residências unifamiliares, ou seja, a residência de uma família apenas, a desempregados, habitações coletivas ou remoção de área de risco que atenda aos critérios definidos pelo comunicado tarifário. Então, precisa verificar os detalhes lá na Sabesp, né? Mas então a tarifa, essa isenção ela é restrita, ou seja, não precisa pagar as contas mesmo nesse caso aqui, mas é bem restrito, é só para o residencial social e residencial favela. Se você está enquadrado num deles, você está isento do pagamento das contas de água, né, da Sabesp, em abril, maio e junho. Bom, para os empresários agora, para a preservação do seu capital de giro, para manutenção de empregos, né, o principal é o crédito, talvez, para pagamento de salários, para que você possa manter os seus funcionários. Essa linha de crédito durará por 2 meses e a medida será válida para empresas com faturamento anual entre 300 mil e 10 milhões de reais. Então, empresas, pessoas jurídicas, né, que têm um faturamento anual entre 300 mil e 10 milhões de reais estão enquadradas aqui nessa possibilidade. E nesse tempo as empresas que aceitarem essa linha de crédito não vão poder demitir os funcionários. Né? Esses funcionários, mas no caso, os funcionários que ganham até 2 salários mínimos, ou R$ 2.090.
É para esses funcionários que essa linha de crédito vai funcionar. A decisão em cobrir o pagamento de quem recebe acima dos 2.090, equivalente a 2 salários mínimos, ficará a critério das empresas. Então, nesse caso, elas podem até demitir esses funcionários que ganham acima de 2 salários mínimos, né? Elas não são obrigadas, elas podem pegar o empréstimo para pagar os que ganham até 2 salários mínimos, mas os que ganham mais, ela não é obrigada a manter. As empresas terão carência de 6 meses, ou seja, você não precisa pagar nada desse empréstimo por 6 meses, e 36 meses para pagar o empréstimo, com juros de 3,75% ao ano. E a previsão é de que o acesso ao programa esteja disponível em 1 ou 2 semanas. Ainda não está disponível, mas esse crédito aí para pagamento de salários, ele estará então disponível em 1 ou 2 semanas, provavelmente. Vai acompanhando, eu deixei aí também o link para que você possa ver. O dinheiro, tá, está na notícia, né? O dinheiro vai direto para as folhas de pagamento. Então a empresa fecha o contrato com o banco e esse dinheiro não vai para o caixa da empresa, não vai para o cofre da empresa, ele vai direto para o funcionário. Então, esse valor é contratado pela empresa, ela que vai pagar esse empréstimo depois, mas esse valor irá direto para a conta do funcionário, pelo CPF do funcionário. Esse dinheiro será acreditado, não passa pela empresa. Então, não adianta você ir buscar esse empréstimo se a finalidade não for exatamente essa, porque o dinheiro não vai passar pela empresa. Ele vai direto para o funcionário, mas é uma forma de manter empregos, é uma forma de você não perder o seu funcionário, que você talvez já tenha confiança, que você sabe que é um bom funcionário, para que ele não saia da sua empresa. Foi editada para os empresários também a medida provisória 927, e ela permite, né, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados e banco de horas invertido. Ou seja, o normal, o que é um banco de horas? O funcionário trabalha horas a mais e deixa isso como um banco de horas para tirar folga depois. Esse banco de horas que foi colocado na medida provisória é as horas que não forem trabalhadas, né, que você dispensar, que você reduzir a carga de trabalho do seu funcionário, elas acumulam para ser compensadas depois. Então tem as regras lá, a medida provisória, vou deixar o link aí também. E medida provisória pode ser alterada, mas por enquanto é isso que tem. Pode ser feito esse banco de horas invertido então. E suspensão do recolhimento do fundo de garantia referente março, abril e maio deste ano. Então a empresa suspende o recolhimento do fundo de garantia. Então, durante esses 3 meses, você, empresário, não precisa depositar o fundo de garantia. Depois ele vai ter que ser depositado, vai ter que ser colocado, não é uma isenção, não é um cancelamento, mas pelo menos você teria essa folga aí, né, do que é o fundo de garantia, não fazer os depósitos referente março, abril e maio. É isso. É importante a gente ter informação, né, que você busque esses recursos todos que tiverem a ver com o seu negócio, com a sua vida, né, para que você, nesses tempos em que suas fontes de renda estão, né, difíceis aí de você receber, né, talvez até salário, talvez você tenha até perdido o emprego, né, está numa situação muito difícil, você possa buscar um desses benefícios, né, empréstimo, alguma coisa dessa forma, né, deixar de pagar algumas contas, né, ou se colocar nesses programas que o governo está fazendo. Espero ter ajudado e se tiver alguma novidade, alguma coisa que o governo publique, alguma medida que seja para benefício das empresas, dos trabalhadores, né, eu vou publicar aqui novamente, vamos colocar mais informações. Se você tiver informações aí que eu não tenha falado, faça um comentário, fale comigo, vamos juntar as informações aí, o que você souber de benefícios, vamos publicar aqui para que as pessoas saibam, né? E essas dicas para que o pessoal que está aí, que tem o seu trabalho, né, o seu negócio, a sua prestação de serviço, que com todo cuidado possa continuar trabalhando, atendendo a clientes, fazendo seus negócios.